Os tempos messiânicos chegaram. É isso que nós vamos estudar hoje. Lucas capítulo 3. Messiânico tem a ver com Messias. Messias é uma palavra hebraica. É a mesma palavra que Cristo, que é uma palavra grega, que é a mesma palavra que ungido, que é uma palavra portuguesa. Então, ungido, Messias e Cristo é a mesma coisa. Unção tem a ver, ungido vem de unção. Unção tem a ver com algo derramando. Então, quando você está tomando aquele banho bem gostoso, lavando a cabeça, se eu tomar 2 banhos, 3 banhos por dia, 3 eu vou lavar a cabeça com shampoo. A minha esposa lava a cabeça uma vez cada 2 meses. As mulheres conseguem não lavar a cabeça, né? Mas quando você lava a cabeça assim, é uma unção sobre você. Mas que melhora tudo, né, cara? Melhora tudo, sara tudo. Então, a unção é um derramar sobre alguma coisa. Um rei, quando era nomeado rei, a cerimônia oficial era um chifre de um boi, né? Perfurado assim na ponta. Então, eles colocavam a boca, por assim dizer, né? A boca para cima, e colocavam óleo. E aquele óleo ia escorrendo sobre a cabeça, derramando sobre a barba. O sacerdote era assim também, era ungido. Então aquela unção era uma figura de que Deus, o seu Espírito, está percorrendo toda a vida da pessoa, derramando sobre toda a vida da pessoa. O amor de Cristo foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, fomos ungidos pelo Espírito Santo. Quando a chuva cai, ela vai ungindo a terra, entrando em cada poro da terra. Quando a terra está bem saturada, começa a encharcar, né? Bom para plantar arroz, né? Então, a unção é uma coisa muito agradável. Ela traz vida, traz autoridade. E quando nós estamos estudando em Lucas 3, nós vemos que os tempos messiânicos chegaram. O tempo da unção espiritual chegou. As chuvas de bênção estão caindo sobre a terra, sobre os pecadores, sobre a humanidade, sobre Israel. Então a nossa palavra no nosso estudo vai ser tempo. Bom, os tempos de unção chegaram. Vamos ver aqui que o tempo de preparar o caminho do Messias chegou. Alguém vai preparar esse caminho para o Messias. Então chegou esse tempo de preparo. Vamos ver que também chegou o tempo de apresentar o Messias. E nós vamos ver algo curioso no final do capítulo, que é um tempo de 77 gerações, ou 4.000 anos. Levou tempo, né? Então a importância desse tempo da unção, o tempo do Messias, o tempo do Salvador. Vamos começar então com o tempo de preparar o caminho para o Messias. Os versículos 1 a 14 de Lucas 3. Irmãos, vocês têm a mania, como eu tenho também, de falar: os tempos hoje são difíceis. Os tempos são escassos. Os tempos são de muitas doenças. Nós estamos vivendo um tempo de câncer. Todo mundo conhece meia dúzia de gente, pelo menos, que está com câncer. Nós estamos num tempo de crianças rebeldes. Nós estamos num tempo de muita imoralidade. Nós estamos num tempo de beberrões. É o meu hábito falar isso, é o hábito seu também.
mas não há nada novo debaixo do sol. Acima do sol eu não conheço, mas abaixo do sol não tem nada novo. O que acontece hoje já aconteceu no passado, já aconteceu no passado bem remoto também. Tudo que está acontecendo hoje já aconteceu. É verdade que nós temos algumas modalidades de pecados na sociedade que não havia antes. Por exemplo, antigamente ninguém roubava dados de banco, não é? Porque não havia banco. Mas roubavam dinheiro debaixo do colchão das pessoas, né? Então, hoje existem algumas fraudes que não havia antes, mas havia fraude sim. Vocês lembram do nome de uma planta e do nome de uma pessoa? Rubem e Mandrágora. Quem lê a Bíblia conhece. Quem não lê a Bíblia, então, em algum momento você vai se deparar com o nome Rubem, ou Rubens. É Rubem, né? Você é um só, você é dois, né? Você é Rubens. Rubens, plural. Plural, mais de um. E na Bíblia? Rubem. É um só, né? O Rubem. O Rubem e a Mandrágora. Foi uma fraude ali. Foi uma fraude. Então, não existe fraude digital, não havia fraude digital, mas existia outro tipo de fraude. Então, debaixo do sol não existe nada novo. O que acontece hoje já aconteceu no passado. Mas, como nós estamos na nossa época, a gente gosta de dizer, hoje em dia não está dando mais, né? Nós vamos ver que Jesus viveu numa época em que, aí eu vou falar o que acontecia naquela época. Então, a época que Jesus vivia é uma época singular, ou seja, uma época única para aquele momento. Mas as coisas que aconteceram na época de Jesus também já aconteceram no passado, estão acontecendo agora e vão continuar acontecendo. Mas como a gente está estudando a época de Jesus, vamos nos concentrar nessa época, tá bom? Então, no tempo de preparar o Messias para o mundo, vamos ver qual era o contexto, qual era o momento, a época. Era uma época de governos difíceis. Versículo 1, alguém pode ler? Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes Antipas governava a Galiléia. Seu irmão Filipe governava a Itureia e Traconites e Lisônias. Governava Albine. Isso, um monte de nome. Abilene. Abilene, um monte de nome. O Herodes era de onde que você leu? Herodes da Galiléia. Da Galiléia. Aham. É que você leu Judeia. Eu li Judeia? Mas é Galiléia, tá bom. É que teve o Herodes, da época do nascimento de Jesus, que era da Judéia. Isso, Pôncio Pilatos era da Judéia. Isso. Vamos lá então para esses nomes. Jesus veio, não é nascimento de Jesus mais, tá? É o ministério de Jesus. 30 anos se passaram dos nossos estudos anteriormente e Cristo Jesus agora vai se apresentar para pregar. Mas antes, uma pessoa vai abrir a porteira. Uma pessoa vai abrir o caminho para ele pregar. Eram tempos difíceis, então nós temos alguns nomes aqui. O primeiro nome é o Tibério César. Roma teve muitos imperadores, tá? Os 3 primeiros são esses aqui. O primeiro foi o Júlio César. O segundo foi o Augusto César. Agora já dá início a uma outra dinastia, a dinastia do Nero, que esse é o Tibério. Bom, o nome do Tibérios eu vou ler para vocês. É Cláudius Tibérius Nero. Mas ele tinha um apelido. Então,
Claudius Tiberius Nero. Esse é o nome, olha o apelido. Claudius Biberius Nero. Era um trocadilho. Então eu quero dizer para vocês qual era o tipo de governo que havia, tá bom? Já eu vou falar do apelido dele, o que quer dizer. Mas o outro era Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, vocês sabem que foi aquele que lavou as mãos na época do julgamento de Jesus. Com uma palavra, ele poderia libertar Jesus. Mas ele ficou em cima do muro. Ele lavou as mãos, não tem nada a ver com isso. Eu não queria que ele fosse morto. Mas os judeus querem, vou fazer o quê? Lava a mão. Então, Pôncio Pilatos era um homem desonesto. A esposa dele teve um sonho dado por Deus e falou: não te metas com esse homem. Mas ele não ouviu a esposa. Pôncio Pilatos. Oswald Smith, no livro dele, ele diz: Pilatos está lá no inferno, lavando suas mãos, e quando ele levanta tem sangue. Ele lava de novo, quando ele levanta tem sangue. E por toda a eternidade ele vai ficar lavando as mãos e vai perceber que tem sangue nas mãos dele. Pôncio Pilatos, tempos difíceis, um homem desonesto. O outro era Herodes. Herodes vem de uma família dos inimigos do povo de Israel. Ele vem da Idumeia. Idumeia é Edom. Edom, você já conhece na Bíblia. Então ele vem de uma família que Deus quis liquidar aquela família. Sobrou aí uns restolhos. Herodes é um deles, a família dele. E a família dele era uma família muito violenta. O Herodes, o Antipas, né? Antes, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo daquela região. Um homem violentíssimo. Então nós temos, na época de Jesus, quando ele ia assumir o seu ministério, um homem violento. Não é o mesmo Herodes, tá? Mas era violento do mesmo jeito, e em Atos você vê a morte violenta também que teve. E era um homem que se sentia Deus. Ele falava. As pessoas falavam: você é Deus. Ele concordava. Herodes, violento. Pilatos, desonesto. E o Tibérius, esse imperador, o terceiro imperador. Então o nome dele era Cláudio Tiberius Nero. E o apelido era Claudius Beberius Mero. Claudius, quente, né? Biberius, beberrão. E Mero, puro. Então o apelido dele, claro que eles não falavam na cara dele, né? O apelido é assim, né? É um beberrão de vinho quente puro. Ou seja, é um beberrão. Então, o governo onde Jesus estava, onde o povo estava, era composto de pessoas violentas, de pessoas desonestas e de pessoas de beberrões. Muito parecido com hoje, né? Muito parecido com todas as épocas. Mas esse era o governo no qual Jesus entrou em cena. Versículo 2 agora era uma época politiqueira. Versículo 2, alguém pode ler? Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio do deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Uma época politiqueira. Por que politiqueira? Foi lido o Levítico aí, nós lembramos do sumo sacerdote. Aqui está escrito o quê? Sumos sacerdotes, plural. Não existe isso, nunca existiu. Não existem 2 sumos sacerdotes, só existe um de cada vez. Por que existem 2? Porque o
Anás é genro do Caifás. O Anás é mais jovem, mas quem manda é o Caifás. Na época que Jesus foi preso, o Caifás mandava em tudo. O Anás que era o sumo sacerdote, mas o Caifás que mandava fazer o julgamento à noite, que era proibido. Politicagem, politiqueiro. Um é marionete do outro. O mais velho é que está lá conduzindo o mais novo para as coisas más. Sumos sacerdotes, uma época de politicagem. Como em todas as épocas do mundo, como hoje, sempre. Você ainda acredita em político, né? Tá bom, continua. A época de politicagem, ela nos pega e ela vai nos arrastando, e você sempre se parece com as pessoas com as quais você admira, ou diante das quais, né, você está, você sempre vai se parecer com elas. Se você adora um ídolo, você vai se parecer com um ídolo, ou seja, vazio, não faz nada. Se você adora um político, você vai ser igual a ele. Você adora um artista, você vai ser igual a ele. Você adora um pastor, você vai ser igual a ele. Portanto, para disso. Chega disso. Se você ama Jesus, você vai se parecer com Jesus. Então, era uma época de politicagem. Sumos sacerdotes. Não existe isso. Versículo 3 era uma época de muitos pecados. E uma época em que os caminhos precisavam ser consertados. Todas as épocas foram assim, mas nós estamos falando da época de Jesus, uma época de muitos pecados. Versículo 3, vamos ler? Ele percorreu toda a região, nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então nós temos aqui o homem João, não é Jesus ainda, tá? João estava pregando para todo canto, todas as circunvizinhanças, todos os lugares onde ele podia. Ele não ficava só num lugar, ele ia percorrendo e pregando. E pregava que as pessoas deveriam se batizar, arrependidas de seus pecados. Versículo 4. Foi lido 3, né? Isso. 4 agora. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E ele ia pregando, e ele era o cumprimento das palavras de Isaías, de alguém que ia nivelar o caminho, consertar as coisas. É claro que ele mesmo não ia conseguir consertar, as pessoas tinham que se consertar, mas as pessoas também não conseguiam se consertar, elas precisavam aceitar a mensagem que ele estava pregando, a mensagem de arrependimento dos pecados. Nós estamos numa época em que Jesus é apresentado como o cara legal, é o cara que me ajuda a dormir porque eu sou ansioso, é o cara que me dá dinheiro porque eu estou quebrado. É o cara que ajuda a minha família porque está se desintegrando. Espera aí. Esse é o cara? É ele veio para fazer isso? Para consertar casamento? Ele veio para restaurar empresas quebradas? Ele é um sonífero que ajuda as pessoas com insônia a dormir melhor? É isso que Jesus veio fazer nesse mundo? O que Jesus veio fazer nesse mundo? Salvar as pessoas do quê? Dos seus pecados, porque elas iam para o inferno. Essa era a mensagem de João. O juízo está aí, vocês vão para o inferno. O menor dos seus males é a sua empresa quebrada.
O menor dos seus males é você não conseguir dormir. O menor dos seus males são seus filhos rebeldes. O maior problema da sua vida é que você está indo para o inferno. Então essa era a mensagem de João. Arrependimento dos pecados. Era uma época de muitos pecados. E ele estava pregando e endireitando as veredas das pessoas. Versículo 5 agora. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. A palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus conserta, irmãos. A palavra de Deus transforma. Estava conversando, minha esposa e eu conversando com alguém, falando de um projeto de vida que tem dentro da psicanálise e como aquilo tem sido útil para ajudar as crianças com problemas e jovens e tudo mais. E eu ouvindo, né? Ouvindo aquilo, é como se um determinado método atual, não tão atual, mas pelo menos para eles, né? Eles estão atuando nisso, e para eles é atual. Aquilo está transformando vidas. Meus irmãos, se nós descobrimos uma autoajuda, uma metodologia nova para ajudar as crianças rebeldes, então nós não precisamos mais de alguém acertando os caminhos tortuosos, aplanando o caminho. Se nós temos grupos que podem ajudar os bêbados a pararem de beber, nós não precisamos mais uma mensagem de Jesus consertando vidas. E eu não estou duvidando que há ajuda para as pessoas. Para os glutões, ajudar a comer menos. Para os que não comem nada, estão morrendo, ajudá-los a comer melhor. Então, eu não estou negando que há ajudas, mas se nós resumirmos a nossa vida a a autoajuda, você não precisa mais da Bíblia, tá bom? Procura uma associação que te ajude. Se o nosso problema é só porque a nossa vida está torta socialmente, na família, financeiramente, tem muita ajuda por aí que você não precisa da Bíblia. Mas, quando João vem, ele não vem competindo com nenhum tipo de grupo de apoio. Ele não vem competindo com nenhuma técnica de autoajuda. Ele vem falando, ou é Cristo ou nada. É assim que ele fala. Arrependei-vos. Esse é o caminho que ele quer consertar. Então, a nossa sociedade está estragada, gente. Nossa sociedade está torta, mas não teve nenhum momento que teve uma sociedade certinha. Sempre. No versículo 6, nós vamos ver que é uma época de salvação. A época de muito pecado é a época de muita salvação também. Versículo 6. Toda carne verá a salvação de Deus. Antes não via? Claro que via, mas só algumas pessoas conseguiam ver a salvação. Tinha que cavucar bem fundo na palavra de Deus, andar com gente piedosa, porque Deus ficou em 400 anos de silêncio. Mas agora a salvação, ela vem ungindo toda a carne, todas as pessoas, porque chegou o Messias, o ungido do Senhor, que também quer derramar chuva de bênçãos para todos. Irmãos, nós estamos numa época de muito pecado, mas eu não sei se a gente pode dizer que a gente está numa época de muita salvação, porque outro pingadinho vai sendo salvo. Não estou dizendo que os tempos eram melhores, mas nós já tivemos nesse Brasilzão umas conferências evangelísticas que salvavam centenas e centenas de pessoas. Era
era uma força bruta de evangelismo que havia por parte de algumas denominações. Hoje não. Hoje nós não estamos vendo isso, não. Então nós precisamos ver a salvação caindo sobre a cabeça das pessoas hoje, ungindo as pessoas com a salvação. Era uma época de muitos pecados, mas uma época de muita salvação. Eu fiquei muito impressionado indo para a Bahia, quando eu fui pela primeira vez na Bahia. Aí eles falaram, olha, aqui você tem que pregar e fazer apelo, tá bom? Eu fico meio assim, porque sou do Sudeste. Você faz apelo e você fica sozinho lá, né? Gente, eu não sei se é assim hoje, mas a gente, qualquer lugar que a gente ia, pregava a salvação, fazia apelo, via um monte de gente sendo salvos. E eles falavam que eram salvas mesmo, porque eles acompanhavam depois as pessoas, né? Claro que vários se desviavam também, mas muita gente sendo salva. Tem alguns fatores aí, culturais até. Mas o povo da época de Jesus era salvo assim a rodo. Passava o rodo, vinha um monte. Sendo salvos. Porque eles estavam muito carentes. Os governadores, um era violento, outro era falso, desonesto, outro era beberrão. Esses eram os governadores deles. Os sacerdotes deles eram todos mancomunados com os sumos sacerdotes, que nem existe uma coisa dessa. Então era uma sociedade muito carente. Doenças, muitas doenças. Saneamento básico era muito precário. Lepra, muita gente leprosa. Endemoniado, parece que os demônios escolheram aquela época para infestar a terra de Jerusalém. Escolheram mesmo aquela época, porque a luz veio ao mundo, as trevas ficaram malucas, né? Então era uma época de muitos pecados, mas muita salvação também. Eu estou dando um contexto para vocês de quando Jesus pisou nesse mundo para pregar o Evangelho. Versículo 7, era uma época de pregação dura, não era a pregação adocicada, não, era pregação muito dura. Versículo 7. Dizia ele, pois as multidões saíam para serem batizadas. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ilha vindoura? Uma mensagem dura, né? Boa noite. Vou dar uma introdução à minha mensagem. Raça de víboras. Essa era a introdução. Agora eu vou fazer a conclusão. O machado está posto à raiz. Vocês vão tudo para o inferno. Essa é a conclusão. Tenham uma boa noite, se conseguirem. Aí amanhã de manhã está pregando de novo. Mensagem dura. Era uma mensagem que não tinha esse negócio, você tem valor. Era uma mensagem, você não tem valor. Mas tem um grupo aí, pastor, ensinando que para você ficar tranquilo, porque Deus não vai destruir esse mundo, Ele vai fazer um mundo novo, vai ser tudo belezinha, tudo bom, para habitar. Nossos entes queridos que já se foram também vão ter oportunidades. É assim que eles ensinam. A Bíblia não está te convidando a ser mal educado, tá? Com as pessoas. Hoje nós temos a oportunidade de falar de Cristo para as pessoas de maneira educada. Não sei se está dando muito certo, mas você tem essa oportunidade de pregar a palavra de Deus, o conteúdo. Mas João tinha certa pressa, porque ele tinha que aplainar os caminhos, ele tinha que abrir o caminho para Jesus chegar. Então, me parece que João tinha que colocar um desespero na vida das pessoas, para que o Salvador viesse e tirasse o pecado do mundo.
Há animais que não tomam água, e animal precisa tomar água. Então o que eles colocam? Um coxo de sal, né? Come sal e o animal já quer ir tomar água. Talvez nós estamos lidando com um rebanho de pessoas que não está com sede. E a gente está puxando pela corda até a água e fala, bebe água. Mas as pessoas não querem beber água, elas não têm sede. Então nós precisamos, com a sabedoria de Deus, colocar uma sede no coração das pessoas. Colocar uma urgência no coração das pessoas. Um senso de pecado, um senso de miserabilidade. As pessoas precisam se sentir miseráveis. O Evangelho é dos miseráveis. O Evangelho nunca foi dos nobres. Sempre é dos miseráveis. Às vezes é um nobre que se sente miserável. É um rei que se sente um mendigo. E é só assim que as pessoas chegam até Jesus. Elas não chegam por cima, sempre por baixo. E João Batista, ele tinha a habilidade de deixar as pessoas para baixo. Hoje nós estamos tendo muitos pregadores que têm uma habilidade de deixar as pessoas lá em cima. Resultado, elas continuam lá em cima e elas vão para o inferno. E esses pregadores serão responsáveis de dar um bem-estar para as pessoas. Então você deixar as pessoas se sentindo bem diante do Evangelho é uma traição ao Evangelho. O Evangelho não é para deixar as pessoas se sentindo bem. Então me fez lembrar um dia que o pastor Daniel deu um remédio para um homem aqui desta cidade, estava com veias entupidas no coração, e ele ainda faz isso, né? Uns remédios que você toma e depois limpa o coração. E ele disse, eu vou lhe dar um remédio, você vai ficar ótimo, você vai ficar bom nisso. Entra aqui, senta aqui. E aí explicou para ele tudo como tomar. Mas depois ele disse, mas mesmo assim com o seu coração, com suas veias desentupidas, o senhor vai morrer. O senhor precisa de Jesus para tirar do senhor a condenação do pecado. Então eu achei muito maravilhoso. Ele deu um remédio para a saúde física, mas ele explicou como que você se salvaria da condenação. E é assim que João pregava para as multidões, raça de víboras. Agora esse termo raça de víboras é uma coisa muito pesada, né? Porque raça é seu pedigree. Um cão de raça, um cão com pedigree, um cão, né? Agora, esses aqui têm um pedigree também, eles têm uma raça, uma família. De qual família vocês vieram? Eu vim da águia, poderoso, voa alto. Eu vim da família do boi. Esses são os índios norte-americanos com seus totens, né? Eu sou da família do boi selvagem, forte, valente. Sou da família do leão, majestoso, temível. E vocês são da onde? Qual família que vocês são? Das cobras. Minha sogra é uma cobra. Minha mãe é uma cobra. Minha esposa é uma cobra. Eu sou uma cobra. Raça de víboras. Por que raça de víboras? Vocês são venenosos. Vocês são traiçoeiros. Raça de víboras. Vocês são raça de víboras. Assim é a mensagem de João. Então, quem que induziu vocês a fugir da ira vindoura? Induzir quer dizer levar a fazer alguma coisa. Quem levou vocês a fazer isso? Fazer o quê? Fugir. Fugir do quê? Da ira. Qual ira? A ira vindoura, a ira que vai vir sobre esse mundo. Quem que levou vocês a fugir do juízo de Deus? Foi a víbora. Porque vocês são raça de víboras.
Então vocês já são conduzidos como família de serpentes, famílias de cobra. Vocês foram levados pela cobra mor, pela serpente máxima. Quem é a serpente maior? Satanás. Vocês são filhos do diabo. Então, como raça de víboras, vocês foram levados, conduzidos a fugir da ira de Deus. Então, João, foi duro na mensagem dele. Então, a nossa mensagem pode ser bem educadinha, mas tem que conter esses elementos. Você pode falar para as pessoas: eu tenho 2 notícias ruins e 2 boas para você. Aí você conta as 2 notícias, lembra? As 2 notícias ruins, as 2 notícias boas. Por que você não aceita? Você pode falar para as pessoas, já é o conteúdo da mensagem de João. No versículo 8 agora é uma época de desculpas e arrependimento. Nós estamos vivendo a época de desculpa. Todo mundo dá desculpa de tudo. Nós estamos vivendo na época em que as pessoas se orgulham pela posição da família. São desculpas, né? Então sempre nós tivemos essa época, mas como nós estamos estudando na época de Jesus, havia também as desculpas, mas precisava ter arrependimento. Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comeceis a dizer vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Então João começou a pregar essa mensagem dura de juízo, convidando-os ao arrependimento e convidando-os a serem batizados, porque ele era João, aquele que batizava, apelidado de João o Batista, João Batista, aquele que batizava. Os judeus praticavam batismo. Os judeus não se batizavam, porque eles não precisavam de batismo. Eles achavam que não precisavam. Então, o batismo era uma confissão de que a pessoa estava arrependida de seus pecados e que ela queria entrar numa nova vida. Então, os judeus convidavam os gentios a aceitarem a religião deles, dos judeus. E eles entravam por meio do batismo e por meio também dos homens, né, a família dos homens, da circuncisão. Eles eram considerados não judeus, prosélitos. Prosélito quer dizer aproximado. Eles se aproximaram do que há de melhor, a fé judaica. Agora vem João e ele está pregando para todo mundo, para judeus e gentios. E agora imagina um judeu ouvindo a mensagem: vocês precisam ser batizados. Opa, eu não sou batizado. Eu sou isento de batismo. Quem precisa de batismo são os gentios. Mas João fala que a salvação veio sobre toda a carne. Versículo 6. Toda a carne verá salvação. Não só gentios, mas judeus também. E ele falava para as multidões: produzir, pois, frutos de arrependimento. Tudo bem, essa mensagem nós já conhecemos. Agora ele... e por falar nisso, antes que vocês comecem com desculpinhas, porque ele fala: e não comeceis a dizer entre vós mesmos. Dizer o quê? Temos por pai Abraão. Ou seja, a gente não precisa ser batizado. Essa mensagem é para vocês também. Você sabe que tem não uma briga, mas uma discussão de ideias entre pastores, se na igreja tem que pregar o evangelho. Porque alguns falam que dentro da igreja você não prega o evangelho, você edifica os crentes. Mas na igreja tem um bando de gente que não é crente, dentro da igreja, em várias igrejas, tá? Tem que pregar o evangelho para as pessoas na igreja também. Então eu prego o evangelho. Tem que pregar o evangelho, porque eu não quero que alguém, membro da minha igreja, vá para o inferno. Porque membro de igreja também vai para o inferno.
membro da Igreja de Jesus Cristo verdadeira, sem rol de membros, sem CNPJ, isso aí sim, ela vai para o céu. Mas há pessoas dentro de uma associação chamada igreja que não são salvas. Nós temos que pregar o Evangelho. E não comece a dizer, eu já sou membro de igreja. Não comece a dizer, somos filhos de Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras aqui, eu acho que ele apontou para as pedras, né? Tinha muita, não era asfaltado. Deus pode suscitar, Deus pode levantar filhos a Abraão. Deus pode começar a pipocar um monte de judeu aí no meio de vocês. Do nada. Vocês precisam se arrepender. Então essa é a mensagem de João. Ô João, eu sou parente de fulano de tal, a gente sempre vai no templo. Se arrependa, eu não quero saber quem é sua família. Se arrependa de seus pecados. Então, meus irmãos, nós somos muito assim, achegados a isso. Eu sou parente de tal, fulano de tal, sou de um pedigree, sou de uma raça bem... Não, você é raça de víbora. Precisa se arrepender de seus pecados. Versículo 9, agora era uma época de juízo. Versículo 9. E também já está posto machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. João não está dando tempo para ninguém pensar. Quando ele chama de raça de víbora, alguém vai falar e já está com um machado assim, corta a cabeça. Então, o João está dizendo para eles que o juízo chegou. Os tempos messiânicos chegaram e juntos chegaram os tempos de juízo também. Muita luz, muita responsabilidade. E aí o machado está posto à raiz das árvores. O que quer dizer isso daí? Todo mundo que rachou lenha, já viu pessoas rachando lenha, e aqui no caso é árvore mesmo, né? Eu lembro que lá no treinamento missionário nós tivemos que fazer um acero. Não era com a enxada, não. Com trator, corrente, machado, motosserra. A gente cortava assim, ia cavando em volta daquelas árvores enormes. E a gente não achava o fundo daquilo lá, isso aí tendo raiz lá embaixo. E a gente com aquele enxadão cavando, jogando com pá na terra. E a gente estava dentro do buraco lá, aqui. Agora chegou o momento da gente cortar as raízes, lá debaixo da terra. Começava a cortar a raiz. Não tem perigo de cair não essa árvore em cima. Não, fica tranquilo. Tranquilo, essa árvore aqui é centenária, tá aí, não vai cair não. Porque algumas além da raiz tem um peão que vai assim aprofundando na terra. Principalmente o eucalipto, porque ali tinha muito eucalipto. Aí cortava aquelas raízes todas. Aí vinha trator com corrente para puxar, já enfraquecida, né? Porque João está dizendo que o machado ele já está na raiz. Ou seja, cuidado que você vai tombar mesmo. Cortou a raiz, você vai tombar. E agora você tem que produzir bom fruto. Porque depois de tombado, essa lenha vai ser picada e vai ser lançada no fogo. Então, uma mensagem de juízo. Todos estão dentro dessa mensagem de juízo. E ele continua. É uma época de dúvidas sobre o caminho da salvação. É uma época de salvação, é uma época de juízo, uma época de muitos pecados, mas é uma época também de dúvidas. E aí, um monte de gente já falou um monte de coisa. Será que esse maluco aí está certo? Versículo 10. As multidões perguntavam: o que devemos fazer? Dúvida, né? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Senhores, o que eu faço para ser salvo? Então sempre tem dúvidas. E a gente precisa saber o que responder para as pessoas. A mensagem de João era uma mensagem muito prática, muito direta.
Então, como era uma época de necessidade material também, todas as épocas são assim, ele já começa a dar dicas, não para faça isso você vai ser salvo. Não, ele estava dizendo, vocês não fazem isso. Isso mostra que vocês estão perdidos. Versículo 11. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Em outras palavras, vocês são egoístas, materialistas, não são generosos. Então vocês estão condenados. Estão vendo como vocês estão condenados? Eu reparti minha túnica. Quantas blusas você tem no seu guarda-roupa? Porque eles só tinham 2. Os mais ricos, tá? Eles só tinham 2. Então, eu vou ter que dar uma, eu vou ficar com uma só. Então, vai mostrar que eu sou pobre. Versículo 12 agora, era uma época de corrupção. 12. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram: Mestre, que devemos fazer? Publicano era o agente da Receita Federal. Publicano era o cobrador de impostos, né? De certa maneira, um fiscal também. Então, é uma época de corrupção. Pela resposta de João, a gente percebe isso. Versículo 13. Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Fiscal de obra. Alguma coisa ali está errada. Veio fiscalizar a obra da igreja. A igreja está construindo. Aí o pastor suborna o fiscal. Eu te dou tanto aqui, a parte dos dízimos da nossa igreja. Aí você faz vista grossa. Deixa passar. Beleza, legal. Então o publicano não cobre mais do que o estipulado. Em outras palavras, tá vendo? Não estou dizendo que vocês são raça de víbora, porque vocês estão extorquindo as pessoas. Vocês estão subornando as pessoas. Vocês estão recebendo mais do que devem. São pecadores mesmo. Então ele vai mexendo com a área social de repartir coisas com as pessoas. Ele está mexendo aqui com a área pública, dinheiro público, e ele mexe agora com soldados também, hein, Wellington? Olha lá. Pode ler, já se apressou para ler, pode ler. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e cometai-vos como os vossos soldos. Contentai-vos com o vosso soldo. Isso, salário, né? Soldado é soldo. Então os soldados também querem ser salvos, né? O que a gente vai fazer? Aí ele já denuncia também os soldados. Não maltrateis a ninguém. O mandato de segurança não é uma rosa, tá, gente? É uma carta dizendo que você vai ter que comparecer. Um soldado, uma voz de prisão não é uma rosa. Vem te entregar uma rosa. Não é. O soldado tem que ter uma força. A voz de prisão não é uma coisa educadinha só, delicadinha, não. Então ele não está dizendo que o soldado não usa da força. Ele está dizendo para não maltratar ninguém, ou seja, abusar da sua autoridade. Mas bandidão está preparado para brigar, então tem que ser um cara meio bruto também. Então tem que prender da maneira correta, que ele não pode maltratar. Não deis denúncia falsa, não planta arma, não planta drogas, não planta isso. Não, mas o cara já não presta mesmo, então espera um momento, ora para que Deus te dê o momento certo, mas não faça isso, porque você está mentindo, você está sendo igual a ele. E também contentai-vos com o vosso soldo. Você não ganha bem? Ninguém ganha bem, gente. Professor não ganha bem, soldado não ganha bem,
Ninguém ganha bem. Todo mundo está achando que ganha mal. Né? Empregada doméstica não ganha bem. Quem vai pagar acha que é muito. Então ninguém ganha bem. Todo mundo paga muito e ninguém ganha bem. Então ninguém está contente com o seu salário. Sempre a gente quer um pouco a mais. Mas João fala, fica contente aí com o seu saláriozinho. Não é para extorquir as pessoas. Em outras palavras, viu como vocês são raça de víboras? Não escapou ninguém. Não escapa ninguém da sociedade. Se aparecer um sacerdote lá, ele fala também. Mas não escapa ninguém. Então é um tempo de preparar o caminho. Irmãos, vamos preparar o caminho para as outras pessoas. Vamos ganhar coragem do Senhor para falar que elas precisam se arrepender de seus pecados. Vamos falar para elas parar de choradeira, que o problema delas não é o que elas estão falando, é o que elas não estão falando. Esse é o problema delas. É a sua vida com Deus que é o seu problema. Problema de família, problema financeiro, problema de emocional, tudo isso daí vai se resolvendo. Mas o seu problema é a sua vida com Deus. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado porque esse tempo de salvação chegou para nós também. Agradecemos, ó Pai, porque nós temos uma oportunidade nesse tempo de preparar as pessoas para a necessidade real delas, que é se arrepender, serem batizadas e testemunharem do Senhor. Agradecemos pela clareza da mensagem de João Batista. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.